Por Deus, não, Harry pensou quando acordou no dia seguinte. Não dava para ficar pior, dava? Ele espiou a outra cama onde Malfoy estava dormindo. Ele parecia bem mais agradável do que quando estava acordado, sem os sorrisinhos irritantes e expressões de reprovação. Mas nos últimos 2 dias, Malfoy não estava muito desse jeito. Amuado parecia ser a expressão que ele tinha escolhido. Dormindo era melhor. Harry olhou para ele pensativo. Tinha passado os últimos 2 dias lidando com a realidade da vida cotidiana, deliberadamente sem se deixar pensar no que aquilo significava. Ainda parecia inconcebível que eles tinham que viver juntos, menos ainda como um casal. Cada vez que seus pensamentos enveredavam esse caminho, ele se distraía lembrando que Pomfrey havia dito que nem todos elas são como casamentos. Talvez o deles fosse um dos poucos afortunados que consistiam em simplesmente viver juntos, por mais repugnante que a ideia parecesse. Colegas de quarto pela vida inteira. Não tanto assim. Na verdade, de acordo com Pomfrey, essa necessidade de ficar perto fisicamente não iria durar para sempre. Algum dia, tudo isso seria uma memória distante e infeliz de um ano em Hogwarts que tinha sido arruinado por ele ter que passar grande parte de seu tempo com Malfoy, que agora vivia do outro lado do mundo. Certo. Harry repassou os acontecimentos do dia anterior enquanto tomava banho e se trocava. A horrível desorientação em poções, as alfinetadas de Snape, e como de repente depois que ele sentou perto de Malfoy tudo ficou melhor. O constrangimento por aquela situação toda e a pequena sensação de recompensa quando ele tinha visto que as anotações de Malfoy sobre a aula não estavam tão bagunçadas quanto as suas, mas não faziam sentido algum. Pelo menos ele não tinha sido o único afetado. Ele sentia saudades de Hermione e de Ron. Só de pensar que eles estavam levantando e seguindo suas rotinas matinais sem ele, que todos seus amigos estavam na torre da Grifinória enquanto ele estava lá, preso com aquele imbecil, era quase insuportável. Hermione e Ron tinham aparecido na noite anterior e ficaram com ele um pouco, mas eventualmente tiveram que voltar para o dormitório, e ele não pôde ir com os dois. Tudo o que ele pôde fazer foi ficar pronto para dormir e deitar, como Malfoy, olhando para o teto e se perguntando como iria sobreviver a outros dias como aquele. Uma coisa ele faria. Ele ia persuadir Malfoy a concordar em ir para o grande salão nas horas das refeições. Eles tinham que ficar entre outras pessoas. Talvez as aulas de hoje fossem ajudar. Durante quase a tarde inteira, Malfoy teria que ver as aulas de Harry. Talvez ele ficasse com saudade dos seus amigos Sonserinos. Harry só podia manter essa esperança. Malfoy se mexeu, suspirando de leve no seu sono, e Harry odiou o pensamento de ter que acordá-lo. Queria poder deixar Malfoy dormir e ir tomar café da manhã e depois para as aulas. Infelizmente, se Malfoy não levantasse, os dois ficariam atrasados. Malfoy. Malfoy não se mexeu. Malfoy. Harry repetiu um pouco mais alto. Malfoy sequer esboçou uma reação. Harry se aproximou da cama do outro, chacoalhando seu ombro. Malfoy, acorda! Malfoy acordou de sobressalto e olhou para Harry, e então fechou os olhos com força. Oh, Deus, você de novo! Ele murmurou, a voz sonada. Sim, eu de novo, levanta. Não. Não? Não, vai embora. Harry se afastou confuso. O que ele deveria fazer agora? Não lhe agradava a ideia de começar o dia brigando e arrastando o mal-humorado Malfoy para o café da manhã e depois para as aulas. Certo, não faria isso. Ele deitou na cama e abriu um livro. 25 minutos depois, Malfoy perguntou com a voz arrastada. Que horas são? 8h20. O quê? Malfoy sentou na cama. Nós temos que estar na sala em 10 minutos. Eu sei. Então por que você não me acordou? Eu tentei, você não quis. E você simplesmente me deixou voltar a dormir? Malfoy levantou da cama pegando suas roupas e seu uniforme escolar. Eu não sou seu despertador. Harry disse docemente e se levantou, totalmente vestido e pronto para sair. Ele perderia o café da manhã, isso era óbvio. Mas valia a pena só pela visão de Malfoy a vestir o uniforme procurando pela gravata. Mas eu sei onde sua gravata está, Harry disse divertido. Malfoy não se deu o trabalho de olhar para ele. Eu até a trago para você. Ele esperou um pouco. Se nós sentarmos com meus amigos na aula de defesa contra as artes das trevas. Malfoy fez uma cara como se quisesse arremessar outro livro contra ele, mas concordou com a cabeça.
E Harry sorriu e pegou a gravata da Sonserina que tinha caído atrás da mesa de Malfoy. Anda logo! Malfoy murmurou, e os dois saíram correndo para a aula de transfiguração. O loiro passando a mão pelos cabelos e arrumando a gravata. Eu tenho que me lembrar que estou vivendo com o Sonserino, Harry pensou. Não se preocupe em ser justo ou decente. Manipulação e interesse próprio são as únicas coisas que eles entendem. Devo lembrar que estou vivendo com o Sonserino, um bastante desagradável e vingativo, pensou Harry na hora do almoço. O dia até então não estava indo muito bem. Eles tinham chegado 8 minutos atrasados na aula de transfiguração, e embora tudo que McGonagall tenha feito a respeito foi parar no meio de uma sentença e esperar que os dois se sentassem antes de continuar, Malfoy estava irritado desde então. Em um contraste agudo com seu mal-humorado silêncio dos últimos 2 dias, ele tinha optado por uma longa e sólida enxurrada de abusos verbais durante a parte prática da lição. Não ajudara em nada o fato de que estavam na aula de Malfoy e que cada um de seus comentários maldosos era seguido por um coro de risadas dos outros Sonserinos. Harry tinha quase que literalmente mordido a língua para se impedir de responder, sabendo que qualquer coisa que ele dissesse seria ridicularizada por Malfoy e seus amigos. Brilhante, Potter, um trabalho do qual qualquer aluno do 2º ano se orgulharia. Pena que você está no 7º. Aquele único vislumbre de entendimento ficou muito sozinho no seu cérebro, sem nenhum outro pensamento para lhe fazer companhia. Foi por isso que ele decidiu te abandonar. Pansy Parkinson tinha achado esse comentário muito engraçado. Por Merlin, Potter, nós temos que transformar a pena em uma flor, não em uma erva daninha. Você só está fingindo toda essa estupidez infame, não é? Para dar ao resto de nós um falso senso de superioridade. Esse último tinha resultado em McGonagall subtraindo 5 pontos da Sonserina pela grosseria de Malfoy, o que não tinha feito muito pelo ego de Harry. Então veio a defesa contra as artes das trevas. Harry pôde sentar com seus amigos durante a primeira parte da aula, mas a segunda metade envolvia um pouco mais de movimentação, já que estavam praticando feitiços com espíritos algorentos. Goyle, Crabbe e Pansy Parkinson acabaram perto deles, que eles tentavam dominar o espírito agorento de Harry. Os repetidos conselhos de Hermione para Harry não dar ouvidos ao babaca peçonhento não ajudaram em nada. Sinceramente, Potter, acho que estou casado com um aborto, Malfoy comentou e os Sonserinos riram. Nós não somos casados. Malfoy olhou para ele confuso. O quê? Nós podemos estar ligados por um elo, mas nós não somos casados, Harry disse com veemência. É a mesma coisa. Não é não, não chame disso, Hermione respondeu. Malfoy trocou um olhar desconcertado com os amigos. Por que não? Um casamento é muito mais do que uma estúpida maldição que te liga a um imbecil repulsivo que você gostaria muito de matar durante o sono. Um casamento envolve amor e compromisso. É uma coisa boa, Harry disse. Malfoy deu um sorriso de desprezo para os dois. Oh, que bonitinho. Um casamento tem que ter poesias, corações e doces, não é? Parkinson riu. Que coisa mais trouxa, mas tudo bem, como você quiser, sinceramente, Potter, querido. Acho que estou casado com um aborto. Harry corou furiosamente, o que fez os Sonserinos se acabarem de rir e deu para Malfoy a dica para mais zombarias pelo resto da aula. Não pense muito, meu caro, não é seu ponto forte. Luz da minha vida, essa sua completa falta de habilidade para entender as instruções mais simples, algo natural ou você treinou para aperfeiçoá-la? Ele tentou se confortar, lembrando que pelo menos os dois estariam entre os amigos de Harry durante a maior parte da tarde. Mas, como tinha visto em defesa contra as artes das trevas, isso não adiantava muito se houvesse movimentação na aula. Eles tinham encostado acidentalmente em outros alunos durante as partes práticas de transfiguração e defesa contra as artes das trevas e acabaram ficando muito perto do outro para evitar a dor do contato alheio. Apresse-se! Malfoy repreendeu Harry quando entraram no grande salão. O loiro rapidamente se aproximou da mesa mais próxima e pegou alguns sanduíches, como tinha feito no dia anterior. Malfoy, espera aí. Eu não quero comer no pátio de novo. Não? Não, nós vamos para o hospital, lembra? Temos que ver Pomfrey todos os dias. É verdade. Harry pegou a comida sem muita vontade e seguiu Malfoy para o hospital, onde Pomfrey iria acenar com a varinha para seu corpo inteiro, monitorar o progresso dos dois e provavelmente fazer um monte de perguntas que ele não queria responder. E lembrá-lo que aquela bagunça envolvia muito mais do que ter que se acostumar com novas aulas e um novo lugar para dormir.
uma coisa que ele realmente não queria ser lembrado. Certo, então, começou Madame Pomfrey. Eu vou fazer um monte de perguntas para vocês dois todos os dias e quero que respondam honestamente. Nós faremos isso no lugar mais privado possível, então não tente se preocupar sobre o outro saber o que você disse. Também entrei em contato com uma medbruxa dos 100 Mungos que trabalha com feitiços de ligação que não dão muito certo. Não que isso seja comum, mas de vez em quando acontece de um casal que tenha aceito ela por razões políticas. Ela cuidadosamente não olhou para Malfoy quando disse isso. Descubra que é incompatível. Ela chegará em alguns dias para nos ajudar. Pomfrey alisou a capa, soando um pouco menos autoritária pela primeira vez. Estou meio perdida, não só porque o elo de vocês foi involuntário, mas também porque não é algo comum que esse feitiço seja lançado entre pessoas do mesmo sexo. E é claro, também é o problema de vocês mal terem atingido a maioridade. Isso para não mencionar toda a animosidade entre os dois. Que legal ser o único, Malfoy murmurou. Sim, bem, os jornais estão se divertindo bastante, disse Pomfrey. Jornais? Malfoy e Harry falaram ao mesmo tempo. Imagino que vocês não estiveram no café da manhã. Eles concordaram com a cabeça. Vocês são assunto do momento no Profeta Diário. Oh, Deus! Malfoy cobriu os olhos. Bem-vindo à primeira página, Harry disse amargamente. Não é isso que você sempre quis? Pomfrey limpou a garganta e começou a falar antes que Malfoy pudesse responder. Hoje, enquanto eu estiver falando com um de vocês, o outro vai conversar com a Madame Panter. Ela indicou uma bruxa mais velha que trazia ensino do ministério. Ela irá tentar encontrar quem lançou a maldição. Pomfrey levantou a mão quando a expressão dele se animou. Não que alguém espere achar qualquer resposta aqui. Vocês sabem que é muito provável que essa situação seja permanente. Madame Panter se esforçará para localizar o responsável, mas as chances são poucas. Os dois assentiram desanimados. Certo, vamos começar. Malfoy, vai com a Madame Panter, ela irá te examinar e fazer algumas perguntas. Potter, venha comigo. Harry a seguiu até uma pequena repartição, perto de onde Madame Panter e Malfoy estariam. Mas aparentemente a prova de som, já que a voz dos outros dois tinha sumido. Como você está, Potter? Bem. Como está o elo? Você sente necessidade de estar perto do Sr. Malfoy e de tocá-lo? De estar perto, sim, mas de tocar, não. Você se sente ligado ao estado emocional dele? Você quer dizer que eu sinto o que ele está sentindo? Ela concordou. Mais ou menos. Quer me dizer o que isso significa para você? Não. Mas diga mesmo assim. Eu sei o que ele está sentindo. Se são sentimentos fortes, eu consigo meio que... Eu sinto também. Mas eles não são meus. Parece certo. Você se sente atraído por ele? Harry fez uma careta de desgosto. Não. Não, eu imaginei que não. Normalmente leva uma semana ou duas, mas vocês são adolescentes, pode ser mais rápido. Ela notou alguma coisa. Você já teve alguma experiência sexual com garotos? Não? E com garotas? Também não. Pomfrey olhou para ele, surpresa. Nada? Eu já beijei uma garota. Ele murmurou corando. Mas, além disso, nada. Pomfrey parecia um pouco impressionada. Malfoy sabe? O quê? Que você não tem experiência sexual? Como é que eu vou saber? Você precisa falar disso com ele, você sabe.
Eu não quero falar disso com ele. Você prefere que ele saiba agora, antes que isso seja um problema, ou mais tarde, no meio de, bem, situações em que seria estranho trazer o assunto como tópico de uma conversa? Eu realmente prefiro não falar sobre isso de jeito nenhum. Com ninguém, especialmente com ele. Eu imagino, Pomfrey disse com simpatia. Infelizmente, essa não é uma opção. Por que não? Harry protestou. Potter, pense, vai ser perceptível que você nunca fez nada antes. E se você não tiver mencionado nada, vai ser meio estranho. Harry esfregou a testa, desejando muito ter um via-tempo para poder voltar a uma época em que nada daquilo tinha acontecido. Você vai ter que falar com ele. Harry franziu as sobrancelhas e Pomfrey se inclinou mais para perto. Não vou te forçar, esse é o seu casamento, você tem que... Eu gostaria que as pessoas parassem de chamar isso de casamento, por favor. Harry explodiu. Pomfrey lhe lançou um olhar tão confuso quanto o de Malfoy tinha sido antes com o pedido. Não é um casamento, é um erro. É os dois, Potter, ela disse devagar, sem entender. Harry apertou os lábios, desistindo do assunto. Sua objeção à palavra casamento parecia ser uma daquelas coisas que apenas quem nascera trouxa poderia entender. Você vai falar com ele? Não vou te forçar, mas é uma ótima ideia. Harry suspirou. Sim, está bem. Isso ia ser muito estranho, ele pensou, cansado. Tudo aquilo era muito estranho, só de pensar em ter aquela conversa com Malfoy e de todas as pessoas, ele não sabia nem por onde começar. Agora não dá tempo, mas hoje à noite, depois das aulas, quero que voltem aqui. Pode ser um pouco mais fácil se vocês conversarem aqui em um lugar mais impessoal. Mas você disse que ia demorar antes de qualquer coisa e... Não dá pra ter certeza, Potter. Essas coisas não seguem um planejamento definido. Está bem. Anime-se, Potter. Nós vamos ajudá-los a passar por isso. A Medbruxa do Sem Mungo tem várias sugestões de como lidar com os problemas que vocês devem estar enfrentando. Na verdade, Pomfrey pegou um pergaminho e começou a desenrolá-lo. Ela me mandou uma lista. Não vai dar tempo de ler tudo agora, mas podemos começar, certo? Harry olhou para a lista enorme e mordeu um sanduíche. Ótimo, que divertido. Malfoy saiu da repartição em que Pomfrey estava com uma expressão de desgosto no rosto, e eles se apressaram para a aula de aritmancia, cada um perdido nos próprios pensamentos. Ela falou com você sobre usar a lareira do nosso dormitório? Disse Malfoy de repente. Para conversar com os pais ou algo que os valha? Sim, foi uma das sugestões da curandeira dos Sem Mungos. Que perca de tempo, Malfoy balançou a cabeça. Como é que falar com qualquer um vai ajudar? E como é que eles querem que eu estude com toda essa falação acontecendo? Não sei, trouxas acreditam bastante nesse tipo de coisa. Só falar sobre problemas? Harry concordou e Malfoy revirou os olhos. Típico. Você sabe que eles não querem usar feitiços para animar ou coisas do tipo, porque... Eu sei. Eles não sabem como a maldição vai interagir com outros feitiços e não querem se arriscar. Eu ainda prefiro um feitiço para animar essas histórias sem sentido de ficar conversando. Você não quer falar com seus pais? Não todos os dias. Seu pai parecia estar preocupado com você. Por que sua mãe não veio? Harry perguntou curioso. Quando? No dia que seu pai estava aqui, sua mãe não estava. Não é da sua conta. Harry deu de ombros e os dois caminharam até a sala de aula em silêncio. Na porta, ele perguntou. Madame Pomfrey te disse que a gente tem que voltar para o hospital depois que acabar a aula?
Sim, mas não disse por quê. Ah, você sabe? Disse Malfoy enquanto entravam na sala. Sim. O que é? Nada? Nada? Então por que temos que ir? Eles sentaram nos seus lugares, com Hermione junto a Harry de um lado e Blaise Zabine e Millicent Bulstrode perto de Malfoy do outro. Acho que não é nada, não. Harry pegou seu livro e suas anotações enquanto o professor de aritmancia entrava na sala e cumprimentava os alunos. Certo, eu trouxe suas lições corrigidas. Falou o professor, folheando uma pilha de pergaminhos. Eu trouxe as do 5º ano, esperem aqui, por favor, ele disse e saiu da sala. Então, por que temos que voltar? Malfoy perguntou, enchendo seu pote de tinta. Nada. Vamos, Malfoy disse aborrecido. É óbvio que não é nada, é um segredo? Não. Então por que você não me fala? Eu não... Algo que você saiba e eu não sei? Fala mais baixo, avisou Harry, já que os alunos próximos tentavam disfarçar que estavam escutando. Isso é alguma coisa que você quer esconder, não é? Malfoy olhou para Zabine e Bulstrode, que tentavam disfarçar o fato de que acompanhavam a conversa. Esquece, Harry disse. Uau, Potter, mal estou me aguentando de ansiedade agora. Malfoy pôs a mão no peito dramaticamente e Bulstrode riu. Fica quieto, Harry disse por entre os dentes. Tem alguma coisa a ver com as perguntas que ela fez hoje? Harry colocou a mão sobre a boca de Malfoy e o loiro se desvencilhou. Tem, não é? Não, não tem. Dá para perceber pelo seu rosto, querido. Malfoy riu. Você está corando e eu posso sentir como você está envergonhado. Você está se contorcendo por dentro, é muito divertido. Maravilhoso. Malfoy, cresça! Disse Hermione impaciente. Malfoy não se deu o trabalho de respondê-la. Então, sobre que Pomfrey falou hoje? Sobre o estado do elo, se eu podia sentir suas emoções, eu tive que dizer que sim, e só por agora. Se eu estava atraído por você... Harry tentou se manter impassível, mas, pelo tom de prazer na voz de Malfoy, tinha falhado. Será que é isso? Malfoy inclinou a cabeça. Então é isso? Você já está sentindo alguma coisa? Pausa curta. Não, não é isso. Harry apertou os lábios, reprimindo a vontade de dar um soco na cara de Malfoy ou de lançar-lhe um feitiço de decomposição de pele. Nossa, Potter, você fica irritado muito fácil, hein? Malfoy estava deliciada. Você deveria fazer algo a respeito, não é bom para os nervos. Não dê ouvidos a ele, Harry. Disse Hermione se inclinando para acariciar seu braço em conforto, mas desviou a tempo quando Harry estremeceu em aviso. É sobre as perguntas que ela fez a respeito do histórico sexual? Malfoy perguntou baixando a voz o suficiente para ele ouvir. Harry tentou não se abalar, mas era tarde demais. É sobre isso, não é? Você já ficou com um monte de garotos apesar do protesto de eu não sou gay? Malfoy encarou-o malicioso. Harry abriu o livro e fingiu que estudava uma tabela de aritmancia. Malfoy observou por um momento. Não, não é isso, decidiu. Então... Ele olhou para Harry mais de perto e disse devagar. Será que é o contrário? A pulsação de Harry acelerou. Malfoy abriu a boca chocado. Potter, você não é virgem, né? Ele gritou escandalizado. Shhh! Harry pediu, mas não adiantou. Todo mundo sentado perto dele tinha ouvido. Alguns alunos estavam se virando para olhar para os dois e Malfoy tinha uma expressão horrorizada no rosto. Harry cobriu os olhos, completamente mortificado. Você é... por Mordred! Malfoy abaixou a cabeça na mesa. Eu vou achar quem lançou essa maldição. Ele murmurou. Eu vou achar essa pessoa e vou matá-la. Então irei ressuscitá-la para poder matá-la de novo. Harry escondeu a cabeça entre os braços, achando melhor não dizer nada. Se você jogar uma maldição nele, irá senti-lo também, se lembrou. Um pouco de desconforto ou dor, tudo bem. Mas o que você quer fazer com ele provavelmente vai te matar também por causa do maldito elo. Como você
pôde? Malfoy levantou a cabeça. Você tem quase 18 anos, Potter. Por que esteve esperando esse tempo todo? Um convite formal? Aparentemente eu estive esperando por você. Só pode. Harry respondeu. Os Strode e Zabine seguraram a risada quando Malfoy se virou para encará-los e depois voltou a olhar para Harry. Oh, isso é hilário, realmente muito engraçado. Pena que sua inteligência brilhante não tenha te ajudado com as garotas. Então, era sobre isso que nós iríamos conversar depois das aulas? Sua completa falta de experiência? Harry levantou da cadeira e saiu pela porta. Malfoy o seguiu resmungando, incapaz de ficar na sala sem ele, e o resto dos alunos não perdeu tempo em começar a comentar. Isso é inacreditável, Malfoy disse quando eles estavam no corredor. O que há de errado com você, Potter? Nada! Ele disse furioso. Eu só não tive tempo pra... Oh, por favor, isso não é... Como é que você nunca fez sexo antes? Eu suponho que você já tenha feito, então. É claro? Com garotos? Bem, não, mas... Então você não tem direito de falar sobre a minha inexperiência. Hermione apareceu correndo, rodeando Malfoy. Você é um imbecil desprezível. É engraçado e assim mesmo eu consigo ter uma vida social. Granger, isso não é da sua conta. Suma daqui. Você fez isso virar da conta de todo mundo gritando daquele jeito no meio da sala. Qual o seu problema? Você não tem a mínima decência? Cale a boca, Malfoy dispensou, voltando-se para Harry. Essa é a coisa mais... Volte aqui, ele gritou quando Harry se virou e começou a andar. Para onde é que você está indo? Para longe de você? Você não pode ser idiota e nós temos aula de aritmancia. Eu não ligo, eu não vou voltar para lá. Seu babaca. Malfoy segurou Harry pelo ombro, fazendo-o virar, e então gritou de dor quando Hermione o segurou. Não, Hermione, não faça isso! Harry exclamou, sentindo o choque que passou pelos dois. Malfoy esfregou o braço, ofegando um pouco de dor. Lançou um olhar de censura para Hermione, e então se voltou para Harry. Volte aqui, eu não vou perder uma aula por causa disso. Se você quer ser um virgenzinho patético, pelo menos não seja um virgenzinho patético que faz as minhas notas de aritmancia caírem. Harry trincou os dentes. Algum problema? Perguntou o professor de aritmancia, parecendo com uma pilha de pergaminhos. Não, senhor, eles disseram automaticamente. Então, por favor, entre na sala, ele indicou. Eu não estou me sentindo bem, Harry começou e Hermione o interrompeu. Nós já vamos, senhor. Hermione? O professor deu de ombros e entrou na sala de aula. Malfoy foi atrás dele. Harry, ele está certo, Hermione disse, os lábios retorcendo de desgosto pelas palavras. Você teria que voltar para a aula eventualmente, de qualquer jeito. Bom, que dia divertido, pensou Harry consigo mesmo quando finalmente voltaram para o dormitório, depois de passarem no hospital. A aritmancia tinha sido uma tortura, com uns sorrisinhos, olhares e comentários sussurrados pelos Sonserinos. Ele se sentiu completamente exposto e humilhado, mas o fato de que as aulas de astronomia e herbologia que vieram em seguida eram da Grifinória ajudou um pouco. Malfoy, mesmo tendo continuado com seu repertório de insultos e sarcasmos, proferidos baixos o suficiente apenas para Harry ouvir, pelo menos não tinha nenhuma plateia de Sonserinos para incentivá-lo ou se juntarem a eles nas gozações. O hospital tinha sido um tipo de tortura diferente, mas ele ficou aliviado por Pomfrey estar lá para manter a conversa em termos clínicos e controlar os comentários de Malfoy. Ela tinha feito os dois contarem suas experiências anteriores, dando a eles uma lista de recomendações e mais um livro para ler. Também tinha explicado o que esperar nas próximas semanas e como lidar com aquilo. Além disso, tinha divertido Malfoy que ele sofreria as consequências se fizesse Harry se sentir desconfortável sobre o assunto, pois isso poderia impedi-lo de relaxar e de permitir que as coisas progredissem facilmente. Malfoy revirou os olhos e fez mais alguns comentários maldosos, mas acabou mergulhando em um silêncio mal-humorado de novo. Senha.
Sir Xander perguntou, acordando da soneca e dando as costas com sua estaca de madeira. Hades, Malfoy retrucou, passando por Harry com um empurrão antes de entrar. Harry o empurrou de volta e jogou a mochila em cima de uma cadeira e a capa em cima de outra. Você nunca guarda as coisas de modo apropriado, Potter? Malfoy disse irritado. Estou surpreso que você guarde. Você não tem elfos domésticos para esse tipo de trabalho? Não 24 horas por dia, seu idiota. Malfoy deixou suas coisas de lado e aproximou-se da lareira. Eu vou primeiro, quero acabar com isso logo. Ele se abaixou na frente das chamas. Tudo bem, vou fazer minha lição de casa. Sério? Não vai choramingar que é quase hora da janta? Será que a gente pode, por favor, comer com os meus amiguinhos? Depois da aula de aritmancia de hoje, eu não tenho a menor vontade de aparecer no grande salão. Obrigado. Harry respondeu enquanto revirava a mochila. Malfoy lhe lançou um sorriso debochado e voltou-se para a lareira, onde apareceu o rosto de sua mãe. Harry acomodou-se em uma das cadeiras confortáveis da sala de estar, carregando o livro de aritmancia. Ele não estava muito feliz de ter que começar essa matéria no 7º ano. Embora o curso se concentrasse em áreas completamente diferentes da aritmacia ensinada no 3º e 6º ano, e que tecnicamente qualquer pessoa poderia iniciá-lo sem ter o conteúdo dos anos anteriores, ele se sentia perdido. Iria precisar muito da ajuda de Hermione para passar naquela matéria. Enfiou-se nas complexas equações do texto e das anotações de Hermione, espiando ocasionalmente para ver se Malfoy tinha acabado de conversar com os pais. Eles pareciam estar tendo uma conversa agradável, embora o rosto de Lucius Malfoy tenha retomado a expressão aborrecida que ele sempre sustentava quando estava perto do filho. E Malfoy, agora que o choque inicial da maldição tinha passado, voltara a tratar o pai com a obediência respeitosa de sempre. Com a mãe era diferente. Pela sua expressão, ela parecia estar bastante preocupada com o filho, a tal ponto que o garoto estava ficando irritado. Suas aulas estão indo bem? Ela estava dizendo. Sim, herbologia não é problema. Eu só não estava fazendo essa matéria antes porque é tão simples que eu mesmo poderia ensinar. Meu problema é com runas antigas. Não é fácil acompanhar perdendo metade das aulas. Eu imagino, talvez fosse melhor se a gente contratasse um professor particular. Pode ser. Como você está se sentindo, Draco? Disse a mãe de Malfoy soando insegura. Bem, Malfoy murmurou, parecendo desconfortável. Harry limpou a garganta e lançou um feitiço silenciador ao redor de si, dando privacidade para Malfoy e esperando que ele fizesse o mesmo quando fosse sua vez. Não que ele confiasse que Malfoy não iria ouvir sua conversa com Lupin, mas talvez ele decidisse que não valeria a pena escutar o que um lobisomem tivesse a dizer para Harry. Ele se enfiou de volta no livro de aritmancia até que um cutucão forte em seu ombro desviou sua atenção. Malfoy estava de pé atrás da cadeira, dizendo alguma coisa. Harry desfez o feitiço de silêncio. Desculpe, o que foi? Eu disse que acabei. Ele começou a andar em direção ao banheiro. Pode ir falar com seu pseudo-pai lobisomem, a não ser que ele esteja ocupado aterrorizando os outros. Já está perto da lua cheia? Harry ignorou o comentário e foi até a lareira. Olá, professor, disse aliviado quando o rosto de Lupin apareceu. Deus, ele nem tinha percebido quando precisava falar com alguém até ver Lupin. Ei, Harry, como você está?